Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus, ao El Shaddai, ao Deus do meu louvor, por essa rica e feliz oportunidade na qual o Senhor nos concede o privilégio de estarmos juntos em mais um comentário do meu, do seu, do nosso leitura diária. E quero também estender a nossa gratidão, né, aos nossos companheiros, a cada comentarista e também ao meu irmão e amigo Edgar Melo, o nosso redator de plantão. Glória a Deus, né? Bem, meus amados irmãos, domingo passado nós iniciamos, né, mais uma sequência dentro das lições do segundo trimestre, na qual nós estamos estudando agora os dons ministeriais. E domingo passado, nós tivemos a felicidade, na lição de número 6, estudar o primeiro dom, né, que foi distribuído para o aprimoramento dos santos, o crescimento, a edificação da igreja, que foi o dom de apóstolo. E nesta lição, lição de número 7, nós vamos estar abordando o ministério de profeta. Lição de número 7 do dia 16 de maio de 2021, próximo domingo, né? O texto áureo dessa lição diz assim: E a uns Deus pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. E ainda na verdade e prática da lição, né, muito bem colocada essa expressão, nosso pastor comentarista diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais, nos dias odiernos, né? Glória a Deus. Na leitura diária, os companheiros, né, cada nobre comentarista, nos seus seguintes dias, comentaram na segunda-feira, Atos capítulo 3, versículo 22, Jesus é o profeta prometido. O profeta prometido, né? Terça-feira, Atos 11 e 27, profetas na igreja primitiva, louvado seja o nome de Jesus. Na quarta-feira, Lucas, capítulo 11, versículo 49, profetas enviados por Deus. Na quinta-feira, o ministério de profeta. Na sexta, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não despreze a profecia ou as profecias. E no sábado, né, na qual está embutido o nosso tema, o nosso dia, Apocalipse 3 e 22, que diz assim: o Espírito fala às igrejas. E eu quero ler esse versículo, né, que está no último livro da Bíblia, no livro das Revelações, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 22, conforme a citação no nosso leitura diária, que nos diz a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né? Esta lição ela vai falar para nós um pouco sobre esse importante ministério, né, na vida da igreja no longo de toda a sua história, né? Não só no período neotestamentário, né, no período atual, como também no período testamentário, né? Não só no Velho Testamento, como no Novo Testamento, né? Nós vamos estar fazendo algumas colocações que com certeza serão de vital importância para o enriquecimento da sua aula, né, no próximo domingo. Amém? E, meus amados irmãos, quando nós falamos do ministério de profeta, né, ou podemos entender, queremos primeiramente identificar a pessoa do profeta como, de uma forma bem simplificada, né, como um representante dos interesses do reino dos céus aqui na terra, né? Ele era o arauto de Deus.
ele era o enviado de Deus para trazer ali a mensagem de revelação de Deus para com os homens, né? Esse homem, esse servo, essa pessoa tinha esta missão, né? Muito importante. E assim, esse ministério ele difere um pouco do antigo para o novo, né? E nós queremos até citar alguns exemplos por conta disso, né? Aonde o profeta, onde o mensageiro, né, que intercedia ou que trazia os oráculos divinos para a humanidade, para o povo, para a nação eleita, para a nação escolhida, né, para Israel, nós vamos ver perfeitamente a atuação desses homens. Amém? Então, quem era o profeta? Ou o que é o ministério profético, né? A pessoa do profeta é exatamente nestas palavras que nós citamos. É alguém, né, que é investido da autoridade de Deus e a partir desse momento ele passa a ser o representante dos interesses do reino dos céus aqui na terra. É um mensageiro de Deus, né? É um enviado de Deus para trazer os seus oráculos, né? No Antigo Testamento, ao longo de toda a história, né, o Senhor ele levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Aí nós temos o exemplo de Samuel, né, que ele foi o primeiro juiz e também algumas referências bíblicas os cita como um dos primeiros profetas, né, que foi enviado à nação de Israel, conforme 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20, Elias, Eliseu, né, a profetisa Uda, conforme 2 Reis capítulo 2, capítulo 22, versículo 14 ao 20, e muitos outros homens e mulheres, né? Servos e servas de Deus que foram utilizados. Temos também profeta Jeremias, profeta Daniel, que são profetas literários, né? E no seu ofício, né? Especificamente falando, era estar ali trazendo os nortes de Deus para a nação, né? Para a nação não perder o rumo, para a nação não sair da vontade de Deus, não só no contexto espiritual, mas também no contexto moral, né? No contexto de nação, trazer ali e com essa missão de trazer o povo para o centro da vontade de Deus. Nem sempre, né? Essa, esse ofício, né? Ele era bem recebido pela nação por conta da situação em que os homens no Antigo Testamento se encontravam, né? No período Velho Testamentário, essa missão ela tinha esse ofício, né? Tinha esse papel. Já no período neotestamentário, no Novo Testamento, nós vamos encontrar aqui, conforme o próprio apóstolo Paulo cita, né? O papel importantíssimo, né? Que esses homens, que esses servos, homens e mulheres, tinham na igreja primitiva. Ele diz aqui, ó, e ele mesmo, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observe que o apóstolo Paulo, né, ele coloca a função, né, o serviço, glória a Deus, do profeta ao lado, né, no seu ofício, ao lado dos apóstolos, na composição da edificação da igreja primitiva, né? Então fala exatamente desse papel importante no Novo Testamento e a gente vai encontrar em destaque, né, o quanto é importante esta este ofício na vida da igreja. A importância do termo profeta no Novo Testamento, já citei aqui Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados é, 5 ministérios que exercitam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, né? O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Aí nós citamos aquele exemplo aqui do fato deles aparecer, né,
na segunda posição. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e a família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Aqui a Bíblia denota clara, de uma forma bem clara, como é importante este ministério na vida da igreja do primeiro século. Glória ao nome de Jesus, né? E nós destacamos que também nos dias atuais, né, a importância desse ministério, né? Nós sabemos que já no Novo Testamento nós não temos este ofício de uma forma tão abrangente, de uma forma tão é, nítida no nosso meio, mas o ministério profético, nós podemos dizer assim de uma forma é, geral, que é exercido hoje pela igreja, né, que é a noiva de Cristo. A igreja, ela exerce o ministério é, profético e o ministério sacerdotal, esta dupla função, né, que nós vamos encontrar de uma forma geral que a igreja exerce. Ela é o sacerdote porque ela é intercessora de Deus aqui na terra, ela intercede pelo mundo ao nosso eterno Deus, e ela também é profeta porque a sua mensagem, né, revela o estado pecaminoso, revela a situação atual de miséria dos homens e o conclama, né, o arrependimento e a busca do perdão do verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então este ofício, né, ele hoje se engloba de uma forma geral a igreja, né, que somos nós. E no decorrer dos séculos, né, principalmente no primeiro século da nossa igreja, nós vimos este ofício sendo assim de uma forma mais atuante, né? E não é diferente nos dias atuais. Se é um dom, se é revelado, se é reservado para a igreja, está ao alcance dos servos e de servas do Senhor, que possam assim buscar com zelo para edificação da igreja, né? Então, é claro que quando nós falamos de uma aflição importante, a lição também vai falar, o tempo não vai ser muito propício por conta da extensão do assunto, né, que é muito amplo, mas ele vai falar também do distinguir, né, do discernimento entre o falso e o verdadeiro profeta, né? Claro que existe pessoas aí, eu estava lendo essa semana um texto que um profeta ele tentou induzir Neemias na época da edificação do muro a entrar no templo para que ele pecasse, né? Ao entrar no templo e aí ele tivesse culpa diante do povo, dos seus irmãos e por conta disso cessasse a obra. E aquele homem de Deus ele teve o discernimento e mais na frente foi descoberto que aquele profeta foi assalariado por Gesem, né? Por Tobias, por Sambalate, para, através daquele suborno, induzir o homem de Deus a pecar. Mas que Deus nos ajude, né? Jesus ele veio já no Novo Testamento e ele disse: olha, pelo fruto se conhece as árvores, né? Então, através da sua vida, né, através da sua conduta, se percebe perfeitamente a distinção do falso para o verdadeiro. Enquanto o falso ele é humilde, ele traz a missão denotada cheia de amor, como o profeta Jeremias, o falso ele é arrogante, né? O falso ele busca a sua centralização, sua elitização, né? Seu destaque no meio do povo, mas já o verdadeiro com humildade, com temor, porque é a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? O tempo não vai dar, né? Mas a gente fica feliz pela nossa participação. Amém? E concluindo, né? Nós vimos nessa breve palavra que o ministério profético, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Tem um papel muito primordial juntamente com os apóstolos e né, que era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, conforme Efésios 2:20. Apesar de ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a sua preeminência, sabemos o que ele é
o quanto ele é importante para a vida espiritual da Igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade, sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo, primar pela edificação da Igreja do Senhor Jesus, né? E a nossa oração é que Deus levante nos dias atuais profetas vocacionados, inspirados por Deus para esse tão importante ofício. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a tua vida, né? Apocalipse 3:22, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a tua vida. Tenha uma boa aula, né, no próximo domingo. Que o Senhor assim se utilize da tua vida como arauto, como profeta de Deus para a tua classe, para a tua escola, né? Para a vida da sua família e para a tua edificação. Que Deus abençoe, que Deus continue nos ajudando. O vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Até um próximo comentário, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.